Olá, boa tarde, bem-vindos ao ABC das Mães. E eu gosto sempre de lembrar, né, gente? O ABC das Mães surgiu lá da internet, pioneiro lá de grupos de Facebook aqui do ABC. E hoje nós temos a fanpage, tem o Instagram. E se você quer entrar em contato com a gente, mandar sua sugestão aqui de entrevista, é só enviar um e-mail para o contato@abcdasmães.com.br que a gente responde, bate um papo também, tá? O nosso programa é toda quarta-feira ao vivo aqui na TV Mais às 16 horas e tem reprise no domingo às 17 horas. Mas ó, vou falar, hein? O nosso bate-papo continua a semana inteira lá nas redes sociais, onde a gente fala de diversos assuntos referentes à maternidade e ao universo feminino de maneira geral. Por falar em universo feminino de maneira geral, eu vou contar que hoje, para vocês, nós vamos ter uma pauta sobre cirurgia plástica com o Dr. Alan Gadelha. Ele vai tirar as dúvidas aqui e vai contar sobre as cirurgias mais recorrentes aí no pós-maternidade. Então, se você tem dúvida sobre cirurgia plástica, pode colocar aqui nos comentários dessa live. Quem sabe a sua pergunta não é respondida ao vivo aqui pelo doutor. E depois nós vamos ter um assunto muito sério, nós vamos falar com a Mães da Sé. As Mães da Sé são aquela ONG, né, onde mostram as crianças desaparecidas. Já foi muito divulgado, muito falado e hoje nós vamos trazer essas mamães aqui para que elas contem as histórias dela pra gente e para que de alguma forma a gente consiga ajudar. Porque é aquilo que eu sempre falo lá no grupo, nas nossas causas, que juntas nós somos mais fortes. E vai saber, né? A gente vai mostrar e vai contar um pouquinho aqui a história delas hoje, então fiquem coladinhas aqui comigo porque o programa tá bem bacana hoje. E agora, para começar, antes do meu primeiro entrevistado, eu quero dar uma dica para vocês que precisam aí emagrecer, ficar com a estética em dia, com a saúde em dia, é a Dermaflor. Olha que legal! Eles têm ali, olha gente, esse é o projeto leve da Dermaflor. Então se você precisa emagrecer 5, 10, 15, 30 quilos, é lá que você tem que ir. Lembrando que as seguidoras aqui do ABC das Mães não pagam avaliação, tem avaliação gratuita e todo o acompanhamento, tanto estético quanto nutricional, tudo lá num lugar só e tem até personal, viu gente, na Derma. Essa foto que vocês viram aí, a última, é a mamãe do grupo, a Natália, que perdeu muitos quilos aí com o projeto leve da Dermaflor, conquistou saúde, conquistou autoestima e tá grávida de novo. Olha que legal, tudo isso que a Dermaflor proporciona para vocês. E a Dermaflor não é só uma clínica de emagrecimento, tá? Eles têm também todos os protocolos estéticos, como criolipólise, limpezas de pele, massagens em geral. Tô até trocando as palavras aqui de tanta coisa. E ó, vou passar o WhatsApp para vocês que quiserem agendar uma avaliação. É o 94788-7888. E agora, então, dica dada, já foi informada, vamos para a nossa primeira pauta, que eu sei que vocês estão ansiosas, porque vocês sempre escrevem para mim, falando e perguntando sobre cirurgia plástica. E eu estou aqui com o Dr. Alan Gadelha Chaves. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, Cláudia, boa tarde a todos, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Obrigada a você por ter vindo. E ele veio, gente, bater um papo aqui sobre as cirurgias mais recorrentes aí no pós-maternidade. E eu vou perguntar para ele, qual é a mais procurada? Então, assim, após a gravidez, ocorrem algumas alterações no corpo, principalmente relacionadas à mama e abdômen. Tá. Então, são as cirurgias que são mais recorrentes, são mamoplastias com prótese ou sem prótese. Se a paciente tem uma mama muito grande, a gente faz a mamoplastia redutora. Ou se a paciente tem uma mama já com flacidez e precisa dar um pouco de volume, a gente põe uma prótese, né? E cirurgias relacionadas ao contorno corporal, que é lipoaspiração, normalmente, com abdominoplastia. São as cirurgias mais procuradas. Abdominoplastia e mamoplastia em geral, com prótese ou sem prótese. Tá, e a abdominoplastia? O que é? A abdominoplastia, ela não vai tirar gordura, né? Isso. Ela tira aquela pele que sobra da gravidez. Explica um pouquinho pra gente. Então assim, a abdominoplastia é quando a paciente tem sobra de pele depois da gravidez, aquele que a gente fala de avental, aquela pochetezinha que sobra, e você vai remover aquela pele. Lipoaspiração não tira excesso de pele, ela tira gordura localizada. Então, normalmente, a lipoaspiração complementa a abdominoplastia, fazendo lipoaspiração de flancos, de dorso, nas costas, né? E a abdominoplastia em si é aquela incisão grande, né? Uma incisão em torno de uns 40 centímetros, assusta um pouquinho, mas o resultado é muito legal. Você consegue corrigir, além da pele que está sobrando, amarrar o músculo que fica frouxo depois da gravidez, que a gente chama de diástase, o nome técnico. Ai, que legal! Então, vocês que sempre perguntam aí no grupo, tinha outro dia uma pergunta aí nas nossas redes sociais sobre a diástase, que elas queriam fazer fisioterapia, talvez para melhorar. Então, se não conseguir resolver, a abdominoplastia é uma saída... Exatamente. Quando a diástase é pequena, até você consegue fortalecer a musculatura, mas não vai tratar, não vai juntar a musculatura.
Isso só junta realmente se você fizer uma cirurgia. Quando a diástase é pequena e não incomoda a paciente, ela não tem sobra de pele, aí não tem por que fazer cirurgia. Mas se tem esse problema, se sobra pele, se tem esse afastamento, a gente trata as duas coisas em conjunto, inclusive o umbigo também. Se tiver alguma hérnia umbilical, a gente já trata durante a cirurgia. Olha que legal. Então, na abdominoplastia, pelo que eu entendi, é amarrar o músculo Isso. e tal. Então, você já sai com o abdômen já mais firme, né? Isso, com certeza. Isso, Amei. logicamente, depende de como a paciente tem o abdômen, se ela tiver no peso ideal, não tiver muito excesso de gordura visceral, que a gente fala que é gordura dentro da barriga, a barriga tende a ficar mais retinha, fica bem legal. E bem firme, né? Isso. E no caso daquela mãe que esticou demais e teve estria, a abdominoplastia ajuda também? Isso, o que acontece? A estria, ela, na verdade, ela é removida naquela pele toda que sai na abdominoplastia, que é assim, entre os dois ossinhos da bacia e em cima do umbigo, toda aquela pele de baixo vai sair. Então, assim, dependendo de quanto de estria a paciente tem, se ela tem abaixo do umbigo, sai praticamente tudo. Se ela ainda tem estrias acima do umbigo, elas vão ficar, vai remover a grande maioria e uma pequena parte fica esticadinho ainda, aparecendo, só que com um aspecto muito melhor. Esticado, não aquele aspecto enrugado, né, das estrias com flacidez junto. Olha que bacana. E aí eu vou falar de outra cirurgia que você comentou que também é bem recorrente, certo, que é o implante de silicone ou a mamoplastia, enfim. E eu queria te perguntar, a mãe está amamentando. Depois de quanto tempo que ela para de amamentar, que ela pode fazer uma cirurgia? Porque eu sei que tem que esperar um tempo depois, exatamente, né? Cláudia. Então, assim, depois que você tem um filho e para de amamentar, a gente pede em média 6 meses. Não é consenso, tem gente que opera com um pouco menos de tempo, não tem problema, mas assim, não existe consenso. Eu, na minha prática clínica, eu espero 6 meses para todas as transformações hormonais irem embora. A mama, às vezes, está um pouco assimétrica e depois que você para de amamentar, ela melhora. Isso aí, se você fizer uma cirurgia muito precoce, você pode ter alguma alteração depois da cirurgia. Então, é interessante que você espere pelo menos 6 meses após parada de amamentação. Olha que legal. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho do que é a mastopexia. Mastopexia, é uma cirurgia com um nomezinho meio estranho. A gente só abrevia, a gente fala masto. A masto, que é a masto, né? Então quem já está acostumado fala bastante masto. Então assim, tem 2 tipos de cirurgia. Aquela que você só coloca o implante, que é a que a gente fala silicone, bota prótese de silicone, é essa aí. Quando a paciente não tem queda, quando não tem flacidez nenhuma. Então a paciente só tem uma mama pequena, ou então uma pequena murchada que deu pós-gravidez, e ela não tem queda, consegue preencher esse vazio com o implante, certo? Agora, quando a paciente já tem um pouco de flacidez, já tem queda, principalmente do mamilo, caiu, aí você precisa reposicionar os tecidos. Então não adianta só colocar uma prótese, porque não vai resolver o problema. Então você coloca o implante e remove pele. Isso vai causar uma cicatriz em T invertido, que o pessoal sempre fala, cicatriz em âncora, que é a mesma cicatriz da mamoplastia redutora. É diferente da prótese silicônica, aquele corte embaixo da mama em geral, de 5 centímetros em média. Então, olha, gente, se você, né, se a mama sobrou pele, né, caiu demais depois da amamentação, e é normal, viu, gente? Aconteceu com a pessoa aqui, mas depois a gente conserta e fica tudo lindo, amamentem, tá? Não por isso. Com certeza. Tira a pele e aí coloca a prótese, porque senão, para preencher tudo aquilo de pele que fica, imagina, você vai ter que colocar 800 ml de silicone, aí não dá. Não dá, o peso é muito grande depois, então realmente você tem que ajustar a pele. E tem pacientes que têm, depois da gravidez, só tem flacidez e não necessitam de prótese. Quando o volume é grande, não tem necessidade de colocar implante. Não, então, aí só faz a masto. Aí só faz a mastopexia ou mamoplastia redutora, que é a mesma coisa, basicamente. Tá. Ah, tá. Então a mamoplastia, mastopexia é mais ou menos a mesma história. história. Que a gente fala tecnicamente é quando não tem o que tirar, você vai só reposicionar. E a mamoplastia redutora é quando você resseca uma parte que está sobrando de mama. Ah, entendeu? entendi. A mastopexia é só que você vai tirar a sua pele, basicamente. E aí mexe na auréola também, na mastopexia. Isso, faz aquele corte em volta da areola, vertical e embaixo da mama. Olha que legal. Tá prestando atenção aí, né, gente? Se tiver dúvida, só mandar aqui. As meninas fiquem de olho aí nas transmissões ao vivo, porque eu tenho certeza que vai ter dúvida. E aí, me conta uma outra coisa. Todo mundo pode colocar silicone ou existe algum tipo de pessoa que possa ser mais propício a ter rejeição, enfim, ou a não colocar o silicone? Isso é uma pergunta importante você fazer, assim. Não existe, teoricamente, contraindicação absoluta para colocar prótese em nenhum paciente. Porém, alguns casos, a gente precisa estudar bem, pacientes com doenças autoimunes, tipo lúpus, tipo artrite reumatoide, que ela tem uma tendência maior a ter algum grau de rejeição, algum problema com o implante. Isso tem que ser muito bem estudado juntamente com o especialista da área, no caso o reumatologista, ou a pessoa tem algum outro tipo de doença. E você tem que pensar junto com a paciente, porque assim, se você tiver você tem uma chance maior de ter problemas. Então a gente tem que conversar com a paciente e ver se ela está disposta a correr esse risco. E a gente, logicamente, tem que pesar isso aí. Assim como pacientes diabéticos, hipertensos,
não controlados, realmente não tem indicação nem da cirurgia, né? Você tem que controlar tudo isso, você pode fazer. Tendo doença controlada, avaliação do especialista, a gente consegue fazer a cirurgia. E é importante essa avaliação. Eu até estava conversando com o Dr. Alan antes. Numa próxima vez, nós vamos falar sobre segurança na cirurgia plástica, né? Para que vocês escolham direitinho aí, saibam quais perguntas fazer, mas isso numa próxima vez, porque hoje a gente quer saber de silicone aqui, tá? Agora me fala, quais são os tipos de silicone? Eu vi que você trouxe aqui umas amostras aqui pra gente. Quais são os mais usados? Para que serve cada um? Queria que você desse uma mini aula pra gente, vai. Bom, Cláudia, então aqui eu trouxe alguns implantes. Aqui você vê basicamente em relação às texturas do implante. Você tem as próteses lisas, que praticamente a gente só usa para prótese de glúteo hoje. Ela é lisa, então em mamas dá mais contratura, que é uma complicaçãozinha, que é um endurecimento da prótese, de uma cápsula que vai em volta da prótese. Então a gente evita colocar em mamas próteses lisas. Então a maioria que a gente põe é prótese texturizada. Ou poliuretano, que é uma prótese parecida com essa, mas parece um veludo. Então isso é em relação à textura. Quem vai indicar isso aí é o médico, logicamente, vai discutir com o paciente, mas em geral esse implante que eu trouxe até é uma prótese de glúteo, um implante de glúteo. E essas todas aqui são próteses de silicone, com silicone médico dentro, né? Não é silicone industrial, então ele se você rasgar o implante, ele não vai extravasar para os tecidos, né? Então ele fica contido na cápsula que forma, então é bem seguro. Hoje em dia é bem seguro os implantes Então se sofrer uma batida, alguma coisa que o implante rasgue, ele não vai espalhar pelo corpo o silicone, espalha pelo corpo. Lá. É difícil acontecer ruptura, mas pode acontecer. Principalmente em trauma, mas tem que ser um trauma muito grave para acontecer. Isso é feito testes nas fábricas com compressão externa de até 150, 200 quilos em cima do implante. Olha que legal, então pode apertar que ele vai segurar, né? Não vai... O que a produção está falando? Aqui, ó, tem que mostrar aqui, deixa eu mostrar aqui. Essa daqui, posso mostrar eu? Essa daqui, gente, essa é a do quê? Esse implante texturizado. Texturizado. E tem a tal do poliuretano. Poliuretano. Isso. Gente, tô aprendendo tudo aqui. Que é aquela mais aveludada. Para quando é indicada essa de poliuretano? Poliuretano, na verdade, assim, normalmente indicada para mastopexias, certo? Você pode usar texturizada também, isso logicamente depende da escola que o cirurgião veio. E você pode usar o poliuretano, que ele é um pouco mais aderente, certo? E pode usar o texturizado também. Isso aí é questão de gosto pessoal e da técnica da pessoa que faz. E isso quando é colocado na frente do músculo, que é uma outra coisa que você deve estar bem curiosa. Eu vou perguntar agora, porque as meninas sempre perguntam, quando eu coloquei implante, as meninas perguntaram como é que foi, e foi por cima do músculo, e foi a tal da poliuretano, que adere mais à pele, mas agora o doutor vai explicar qual é a diferença de prótese em cima do músculo e atrás do músculo, e o porquê dessa poliuretano quando ela ajuda aí a pessoa que colocou. Bom, então, Cláudia, quando a gente faz uma cirurgia de mamoplastia de aumento, ou só aumento mesmo, só colocar prótese, ou quando tira a pele e coloca a prótese, você tem que escolher o plano que a prótese vai ficar. Plano o que é? Onde ela vai ficar alojada? Se é na frente do músculo peitoral, que é o músculo aqui do tórax, ou por detrás desse músculo. O que vai decidir isso aí? Em geral, é pela quantidade de tecido que a paciente tem. Se a paciente tem pouca mama, a gente tem que cobrir o implante com alguma coisa, que é o músculo. Então a gente coloca o músculo na frente e dá esse aspecto de um pouquinho mais alta a prótese, normalmente quando você põe uma... Fica aquele colo que todo mundo quer. Exatamente. Ele fica um pouquinho mais alta do que na frente do músculo. Porém, se você coloca na frente do músculo e a paciente já tem um pouco de queda, você pode ter... Na frente, não tem problema. Agora, quando você põe por detrás e a paciente já tem queda, você pode ter um efeito que a gente chama de dupla bolha, que a prótese fica aqui em cima e ceder um pouco aqui embaixo. Então, isso são coisas que podem acontecer tanto na frente, pode cair junto, ou quando coloca por trás, pode ceder separado. Então, isso vai ser muito bem escolhido na hora que você for avaliar. Se a paciente tem um pouco mais de tecido mamário, você põe na frente. Usa uma prótese de aderência, pode usar o poliuretano, uma macrotextura, que a gente fala, que é uma textura um pouco mais grossa, para tentar segurar no tecido a prótese, segurar na mama e ceder menos. Mas, porém, essa cirurgia é uma cirurgia que tem uma taxa de recidiva em torno de 15% a 20%. Não é pouco, então é uma cirurgia que tem muita gente que não gosta de fazer, porque realmente é uma cirurgia que você tem que conversar com o paciente, explicar os problemas, assim, não são só coisas boas, né? Então tem que explicar. Pode ceder, de que jeito, se na frente do músculo cede de um jeito, por detrás pode ceder de outro, mas isso aí é uma coisa que a gente conversa bem com o paciente, né? Sim, e aí vocês decidem, né? Na verdade, você com o seu médico vai avaliar e vai decidir o que é melhor para você, tendo em mente, né, gente, que se você confia no seu médico, se qualquer coisa sair como não esperado, você vai lá, faz de novo, arruma, enfim, tem que confiar no seu médico. Exatamente. Agora me conta,
Quanto tempo? Eu lembro que antigamente eu escutava falar, a prótese dura só 10 anos. Eu até fazia conta na minha cabeça, assim, eu falava, ai gente, eu vou colocar então quando eu tiver, sei lá, 40, porque aí eu Pra só trocar tiro no com máximo 50, 50, né? E aí não deu para esperar até 40, teve que ser antes. Mas quanto tempo? Hoje em dia não tem essa mais de Hoje tempo, não tem um né? prazo determinado. Na verdade é o seguinte, você vai trocar o implante só se ele tiver algum problema. Quais Tá. são os problemas mais comuns de implante de silicone? Em geral, primeiro é a contratura capsular. Isso pode dar em qualquer paciente. A prótese, ela é envolta, o nosso corpo envolve ela com uma cápsula. E essa cápsula é macia, normal. Todo mundo que tem implante tem essa cápsula fina. Se essa cápsula endurece, engrossa, ela chama contratura capsular, que pode dar desde uma pequena dor até uma deformidade no implante, dependendo do grau da contratura. Nesse caso, você troca. Isso pode acontecer com 1 ano, com 5, com 20, com 30 anos, ou nunca acontecer. Entendeu? Aí não precisa trocar. Se você não tiver nem contratura, nem a outra complicaçãozinha que existe, que chama rejeição, que você já deve ter ouvido falar, alguém precisou tirar o implante, colocar depois de um tempo, é isso aí. É quando você tem a rejeição, que isso dá em 0,5% mais ou menos, é mais raro, Tá. né? Que você precisa remover o implante, aguardar 3 meses em média, investigar a causa, depois recoloca o implante. Essas duas causas, as únicas coisas que vou fazer é você trocar o implante, ou se você quiser aumentar de tamanho, mas Sim. aí já não é problema médico, né? Olha que legal. Gente, eu sempre falei, eu vou falar aqui para vocês, o resultado é tão bacana, então se você tem vontade, procure aí o seu médico, enfim, se informe, porque é muito legal. Eu até comento assim para todo mundo que me pergunta, eu falo, gente, se precisar fazer de novo, eu faço 10 vezes, porque é maravilhoso, o negócio muda de figura assim, e para a mulher, né, falar em mama é muito sério, né, simboliza muita coisa. Então, se você tem dúvida, vai, faça, tem alguém que você confie e não tem jeito, é no tete a tete, é na consulta que você vai olhar olho no olho e vai saber se aquele é o seu médico ou não. Então, não deixem de ir às consultas, fuçem mesmo, porque é assim que você consegue encontrar, né, um cirurgião que vai te atender aí. Aí agora, eu quero te perguntar, colocou o silicone ou fez abdominoplastia, quais são as recomendações? Porque elas falam, Cláudia, você ficou um mês sem pegar seu filho no colo, sem dirigir, foi. Mas passa rápido. Conta aí as recomendações. Então, assim, no pós-operatório a gente tem que ter uma série de cuidados. Logicamente, eu vou falar basicamente de mama e de abdômen, que são as cirurgias mais comuns depois da gravidez. Então, assim, em relação às mamas, você tem que ter cuidado com os braços. Basicamente, não levantar os braços um período em volta de 20 dias. Isso varia de médico para médico. Cada médico tem uma conduta, mas é mais ou menos 3 a 4 semanas sem dirigir, sem fazer esforço com os braços, né? E a gente pede para não lavar a cabeça sozinho, porque vai fazer esforço, pegar coisas em cima. Isso basicamente são os cuidados locais com as mamas, né? Então tem que evitar fazer esforço com o braço. Quando opera o abdômen, aí você vai ter que ficar também em torno de 3 semanas ali sem dirigir, para não fazer esforço com o abdômen, porque inicialmente você fica, em geral, a abdominoplastia a gente usa um dreno. Não são todos que usam, mas uns 80% dos cirurgiões usam dreno. Eu, inclusive, uso. Você tira em torno de 7 dias. A paciente vai estar encurvadinha porque aquele corte deixa a paciente com uma posição de defesa mesmo e ela vai ficar encurvada. Então, em torno de 15 dias a gente vai pedindo para a paciente soltar e já começa a ficar ereta, exatamente. Aí, em torno de 3 semanas, a gente libera para dirigir. Então, mais ou menos, eu falo que é mais ou menos em 3 semanas, tanto mama quanto abdômen, devagarzinho, ela já vai retornando para a atividade normal. Agora, criança, logicamente, uma criança de 10, 15 quilos, você carregar do chão, operar da mama, tem que esperar um pouquinho mais. Põe no colo, espera um pouquinho. Por isso que é importante a pessoa te fazer a cirurgia quando ela já estiver tranquila em relação à criança. Não se apressar demais, amamente, é importante. Sim. Questão de não amamentar não vai influenciar de cair ou não, isso é lenda. Sim. Entendeu? Amamente. Olha que legal, é lenda, presta atenção. Isso é então, lenda, nisso. isso é lenda. Porque... Só de engordar, emagrecer, se a paciente tiver tendência, a flacidez, dependendo do colágeno dela, ela vai ter uma queda da mama, vai ter estria no abdômen, isso aí varia muito. Indifere. Independe de amamentar. A minha esposa amamentou 2 anos, os 2 filhos. Olha. Exatamente. E ela teve sorte de não ter tanta queda. A gente vai fazer uma hora, talvez fazer o procedimento nela. E assim, ela não teve pressa de parar para amamentar. Já estou pensando já em operar. Calma, faça com calma, seu filho já vai estar um pouquinho maior, você faz com calma, cuida do pequeno. Não, e aquela coisa, né, gente? Enquanto você amamenta, tá tudo lindo. O negócio cai, doutora, que ele é homem, ele não sabe, mas é depois que para de amamentar, as meninas estão dando risada aqui, que aí o negócio, aí você faz. Mas enquanto você amamenta, vai, faz. Eu sempre falo aqui, eu amamentei 4 anos a primeira, 2 anos, não,
7 meses o segundo, e depois, enfim, no final das contas, eu fui lá e arrumei o que tinha que arrumar para me sentir bem. Enfim, se eu estivesse me sentindo bem sem fazer, também ficaria sem com fazer. certeza. Agora, uma outra dúvida recorrente delas, os tipos de anestesia. Certo. Quais os tipos que são encontrados hoje e os mais utilizados, tanto na abdominoplastia quanto na mamoplastia? Isso, então, existem basicamente 2 tipos de cirurgia, 3, digamos assim, para falar para os pacientes, para as pessoas lá de casa. Anestesia geral, que é aquela que você vai dormir, tem um tubinho na garganta que vai fazer uma ventilação fora, né, vai respirar com o aparelho. Essa é a anestesia geral, uma anestesia super segura, tá? Pode ser feito o abdômen ou a mama com anestesia geral, ou pode ser feito um bloqueio, que a gente chama de normalmente peridural. RAC normalmente são para coisas mais baixas. O abdômen até pode ser feito com uma RAC. Mas, em geral, é uma peridural que você faz ou uma anestesia geral. Isso vai de acordo com o teu anestesista. Tem um especialista que só mexe com isso. Então, ele vai conversar com o paciente. De acordo com seus exames, exatamente, né? Vai definir com o paciente. Lógico, o paciente tem algum problema de coluna, operou, tem pino na coluna, não vai poder fazer um bloqueio nas costas, vai fazer anestesia geral. Então, não existe a melhor. Existe a melhor para cada paciente, exatamente. Mas, normalmente, é peridural e anestesia geral. Em alguns casos, mamoplastia de aumento, que é aquela prótese de silicone mesmo, você pode fazer uma sedação com local. Alguns médicos gostam, entendeu? Olha que legal. É só seda, dorme, aí faz uma anestesia local, também é bem tranquilo. Bom, aí vocês conversem aí com os seus médicos e com certeza eles vão decidir aí o melhor para você. E eu quero fazer mais uma pergunta, porque o Dr. Alain, gente, ele é referência em rinoplastia, que é a cirurgia do nariz. Não é tão comum aí no pós-maternidade, mas eu gostaria que ele falasse um pouquinho, porque tem especialização até na Turquia, né? Isso. Aí quando falou em Turquia, eu falei, nossa, lá só tem, né, os narizes de lá, né? Lá a cirurgia plástica, principalmente de nariz, está muito bem difundido. Hoje em dia, os grandes nomes de nariz estão lá na Turquia. Lógico, nos Estados Unidos também tem bastante, na Europa, e difundiu bastante. A rinoplastia no pós-maternidade, assim, gente, não tem relação, né, mas tem bastante procura. Normalmente pessoas com deformidades do nariz, que tem aquele carocinho aqui, as mulheres que se incomodam, e às vezes, juntamente com isso, um problema funcional. É importante, a pessoa não respira direito. Então, olha, já não arruma respiro na cirurgia, né? Exatamente. Então, você faz as 2 coisas. Eu, normalmente, chamo um otorrino para fazer a parte funcional e eu faço a parte estética, que é tratar as deformidades, as gibas, aquela carocinho, a ponta caída, às vezes aquela asa larga. Então, é muito comum a cirurgia de nariz, assim, nessa faixa. E é tão legal, porque outro dia eu conheci uma moça que ela já, né, mais velha, mãe, enfim, e ela ia operar o nariz só agora, um sonho antigo. E é tão legal, né, porque o nariz também é aquela história da personalidade, né? Você está vendo no espelho o tempo todo, né? É uma cirurgia que você tem que escolher muito bem quem vai te operar, porque é uma cirurgia que está bem no meio do rosto, né? Então a pessoa tem que encontrar alguém de confiança, que já tenha referência, né? Porque é uma cirurgia, apesar de ser um pequeno o local, mas é super complexo. As estruturas são muito delicadas, então cada milímetro conta pra gente no nariz. Eu imagino, porque é tão, né, leve, pequeno, enfim, Com né? certeza. Agora, doutor, tem uma pergunta da Pamela Sacconi. Porque às vezes acontece de dar necrose na auréola de mama? De mama. Isso. Então, é mais comum dar na auréola? Sim, na verdade, necrose de areola é quando o paciente tem mamoplastia redutora ou mastopexia, você vai ter que erguer a areola da paciente até um certo ponto. Então, dependendo da distância, você pode ter algum grau de sofrimento de pele. Isso acontece em mais ou menos 10% dos pacientes e, logicamente, dependendo da literatura médica, varia de 10, 15. Quanto mais distante, maior a chance de acontecer. Quanto mais caído, maior a chance de acontecer de ter algum problema vascular. E pode ser desde uma necrose pequena, de borda, que fica uma casquinha preta, e depois você vai fazer um tratamento com curativos, aí depois pode fazer uma micropigmentação, que é aquela tatuagem, fica bem legal, entendeu? E pode ser uma necrose até total. Existe esse risco. Toda paciente que faz mama redutora, mastopexia, tem esse risco de ter uma necrose de areola. É baixa a chance, mas pode acontecer. Os não é riscos incomum. Existem, né? O legal é a pessoa estar ciente de todos eles, para não ser pega aí de surpresa no meio do caminho. Ai, adorei. Obrigada por ter vindo. E olha, ficou feito o convite aqui para a gente falar então sobre a segurança na cirurgia plástica. Com certeza, vai ser um prazer. É um assunto muito importante, a gente tem que explicar bem para os pacientes. É legal esclarecer, porque a gente quer tanto, a gente gosta tanto desse assunto, né? É sempre bom falar. Obrigada, viu, doutora Alain, por ter Cláudia, vindo. Obrigado a todos pelo convite. Obrigada. E meninas, agora, enquanto eu me despeço aqui do Dr. Alain, eu vou chamar para vocês mais uma outra super dica. Outono e inverno chegando e eu vou mostrar aí as fotos do Dr. Ácaro para você que quer fazer uma higienização completa aí na sua casa. E ó, tem promoção pro ABC das Mães, onde qualquer plano de higienização profunda em ambientes
cortina, guarda-roupas e tapetes, mais a lavagem do sofá ou cadeiras, vocês têm 60% de desconto no valor da lavagem. E na higienização e limpeza de tapetes, Bebê Conforto, Moisés, vocês têm desconto de 30%. Então acompanhem ali a gente no grupo também, ou entre em contato com o Dr. Ácaro, avise que é seguidora aí do ABC das Mães, para ter todos esses descontos. Agora, antes do break, eu vou fazer uma maldade com vocês, tá bom? Eu tô com o doutor aqui ainda, e eu vou mostrar uma coisa que a Su trouxe hoje pra gente. Peraí, deixa eu pegar aqui. Gente, a Su Chocolates, onde está tendo sorteio lindo, maravilhoso lá no grupo, olha o que ela trouxe pra gente. Eu vou até abrir. É que TV não tem cheiro, né, gente? Peraí. Olha isso. Que câmera que eu mostro? Nessa? Nessa? Aqui, ó. Olha isso. E é com isso que eu vou pro break, gente. Muito rápido. Eu já volto, porque daqui a pouquinho a gente tem uma pauta muito séria, muito interessante. Eu vou pedir a atenção de vocês, que é sobre as mães da Sé, tá bom? Eu já volto, então. Olá, voltamos. E agora aqui o assunto é bem sério, eu vou pedir total atenção de vocês, porque eu estou aqui com a ONG Mães da Sé. Eu estou com a Ivanise Esperidião, com a Marli Vieira, com a Isa Cristiane. E nós vamos saber um pouquinho sobre o que é essa ONG, que é tão importante, né? Imagina nós, né? Nós somos uma rede aí de mulheres, de mães, nós falamos de maternidade
e passar pelo que elas passaram e encontrar uma saída, uma luz, né, um apoio é muito importante. É isso que o Mães da Sé é. Eu estava conversando aqui com a Ivanise, ele tem o apoio tanto jurídico, psicológico, é lá onde elas recebem todo tipo de ajuda e um norte para tentar a localização, porque a esperança sempre existe, né? Sim. Boa tarde, obrigada por vocês terem vindo, todas vocês. Agradecemos pelo convite. Eu vou começar aqui com a Ivanise, que é a fundadora, né, aí da ONG Mães da Sé, e eu queria que você contasse um pouquinho sobre como começou essa história. Eu já assisti, eu sei que você tem uns vídeos no YouTube, depois eu sugiro que vocês assistam, eu vou deixar os links para vocês, contando como começou essa história toda. Essa história começou no dia 23 de dezembro de 95, com o desaparecimento da minha filha, que desapareceu a 120 metros de distância da nossa casa, quando retornava da casa de uma colega da escola. Ela saiu e foi na casa de uma coleguinha da escola que estava fazendo aniversário naquele dia. Só que não tinha festa, ela só foi lá dar um abraço na amiga. E não foi sozinha, ela foi acompanhada de uma outra colega que morava a 300 metros de distância da nossa casa. Foram lá, deram um abraço na amiga e voltaram. No caminho, cada uma seguiu em direção à sua casa. E de onde a garota disse que elas se separaram, não dá mais do que 120 metros de distância. E foi nesse trajeto que ela desapareceu. Ivanise, e nesse tempo todo nunca surgiu nenhuma pista, nenhum indício? Não, não. Durante 3 meses eu fiz uma busca solitária pela minha filha, porque há 22 anos atrás tudo era muito difícil, né? Nós não tínhamos as facilidades, as ferramentas que nós temos hoje de busca, né? Como a internet, que facilita muito na divulgação, na busca por pessoas. Naquela época não existia nada disso. Durante 3 meses eu procurei minha filha sozinha. E eu achei que eu não ia conseguir sobreviver sem a minha filha. Cheguei no limite da loucura. Até que eu conheci, através de uma amiga de faculdade, uma instituição no Rio, e cadastrei minha filha nessa instituição. E dali a algumas semanas eu fui chamada para participar da novela Explode Coração, da Glória Pérez, não sei se você se lembra. Sim. Que foi a primeira novela a colocar esse problema. Olha lá, essa é a Fabiana, tá, essa gente? É ali é uma projeção, né, de como ela estaria hoje, né? De como ela estaria hoje. E através da novela Explode Coração, eu conheci um grupo de mães que se chamava As Mães da Cinelândia. E numa conversa informal com elas, eu perguntei a elas como foi que elas se juntaram, e elas me falaram que começaram com 3 mães e aquele grupo foi aumentando. E eu resolvi fazer a mesma coisa. E em 31 de março de 96, nasceu o movimento Mães da Sé. Né? Escolhi a Praça da Sé por ser o marco inicial de São Paulo. E naquela época, nos anos 90, era na Praça da Sé que as pessoas iam protestar, hoje eles migraram para a Avenida Paulista. Hoje as pessoas, naquela época era lá no centro de São Paulo. Na Praça da Sé. E assim ficamos conhecidas como as Mães da Sé. Dia 31 agora desse mês, a gente completa 22 anos de fundação. Né? Infelizmente, não encontrei minha filha ainda. E nesses 22 anos, Ivanise, quantas crianças, né, quantos jovens foram localizados através da ONG? Em 22 anos, a gente tem 4.546 pessoas encontradas. Nossa, parabéns. Muita gente, né? Então, assim, a cada pessoa que eu consigo devolver para a sua família, seja ela viva ou morta, eu vejo a minha filha em cada uma delas. Termina sendo uma esperança, um norte para você do que está. Porque eu tenho certeza que um dia a minha hora vai chegar. A única coisa que eu peço a Deus é que Ele me dê paciência, que me dê sabedoria, porque perder um filho nessa circunstância é pior que a morte. Sim, eu vi até um comentário de uma mãe hoje que escreveu pra gente que essa dor
é uma Pior dor que a morte, porque quando você enterra um filho, você termina ali um círculo da vida. Você sabe que ele morreu, que ele não vai mais voltar. A saudade, ela vai existir sempre, mas você sabe que ele não vai mais voltar. Agora, quando ele desaparece, você vive a dor da incerteza, de não saber o que aconteceu. Se ele está vivo, se está morto, se está comendo, se está passando fome. E a tua vida vira uma interrogação. A minha vida se transformou numa interrogação há 22 anos. Olha, Ivanise, e assim, com tudo isso, ela ainda conseguiu criar um movimento tão bacana que auxiliou tanta gente. Inclusive, ela comentou aqui antes, no intervalo, que ela ajuda na prevenção. Sim, né? a gente faz um trabalho porque eu não quero porque a gente nunca acha que vai acontecer com a gente. Sim, porque a gente acha que a desgraça só bate na porta dos outros. Então, nós temos 2 projetos que trabalham a prevenção do desaparecimento. Um projeto chama Rede Alerta, onde nós damos palestras nas escolas para crianças e adolescentes. Né? E temos um outro projeto onde nós trabalhamos com famílias em situação de vulnerabilidade. Porque eu não quero que nenhuma mãe passe por nenhum segundo o que eu tenho passado ao longo desses 22 anos e 3 meses. Sim, então lá elas também encontram essa história. E qual é a principal, o que você mais orienta as mães no sentido de se prevenir, da prevenção? Qual é a sua principal orientação? Olha, a gente dá muitas palestras nas escolas, né? E no começo do projeto, esse projeto ele nasceu em 2013. E o que eu tenho observado é que a criança, os pequenininhos, eles prestam muito atenção. Nós confeccionamos uma cartilha, né, com uma linguagem bem lúdica, criamos um personagem para que a criança assimilasse bem a informação que você está passando para ele. Porque hoje a criança ela é muito inteligente. Né? Então, se ela souber o perigo que ela corre, ela não desaparece. Então, é muito importante que você fale para o seu filho para não aceitar nenhum tipo seja uma bala, um chocolate, uma carona, ou dar informação para qualquer pessoa estranha que se aproxime dele. Se você puder ir levar e buscar o seu filho na escola, faça isso. Não deixe que o seu filho saia de casa desacompanhado e procure saber quem é o círculo de amizade que o seu filho tem. Quem são os amigos do seu filho? Você não vai deixar o seu filho preso, não vai deixar um adolescente, não vai privá-lo de ir ao cinema, de ir a um shopping center, mas procure saber quem são esses amigos do seu filho. Procure manter uma relação de amizade para que ele possa confidenciar. Às vezes ele está passando por um bullying na escola, às vezes ele está sofrendo uma ameaça na escola e ele foge de casa porque ele não tem liberdade de falar, de confidenciar para os pais aquele problema que ele está passando. Então é o diálogo aí nas famílias. Sim, o diálogo ele é a principal, assim, é a coisa mais principal que você tem que ter numa relação entre pais e filhos. Porque às vezes a criança foge de casa, porque ela está passando por uma situação e ela não tem liberdade. Eles não sabem como lidar com não sabem isso. lidar, né? E os pais não deram abertura para ele confidenciar esse problema. E ele acaba fugindo de casa, né? Quando uma criança foge de casa, ela está sinalizando algum tipo de violação do seu direito. Seja uma violência doméstica, uma violência psicológica, entendeu? Uma violência sexual. Algum tipo de violação do seu direito, ela está fugindo. Por isso que ela escolhe fugir. Por isso que ela escolhe fugir. Tá. Então,
a gente não quer que nenhuma mãe passe pelo que nós passamos aqui. A cada uma tem a sua história. A sua história. O que modifica são as circunstâncias e o tempo, mas a dor é a mesma. Sim. Eu vou conversar então agora. Obrigada, viu, Ivanise? Vou começar com a Marli. E eu gostaria que a Marli também contasse um pouquinho da sua história. Na tela vai aparecer aí para vocês a foto também da Marli. E conta então um pouco pra gente, Marli. É o Anderson Vieira Rodrigues. Olha lá. Eu gostaria que você contasse um pouquinho há quanto tempo. Então, o Anderson desapareceu no dia 28 de outubro de 2003. Ele estudava, ele tem uma deficiência, ou tinha, mental, e ele não conseguiu, ele conseguiu aprender a ler e escrever, mas ele não gravava muito números, mas sabia o endereço de casa, não o número, não gravava número de telefone. Ele fazia ecoterapia na época, fazia natação e jogava bola. Quantos anos ele tinha lá na em época? São Bernardo, 28 anos. 28 anos. 28 anos. Então ele saiu, eu não estava em casa, eu estava trabalhando. Ele saiu, falou para a irmã que ia jogar bola. Isso era umas 15h30 mais ou menos, e de lá para cá ele não apareceu. Aí de imediato eu fui no outro dia, eu fui nos lugares e procurei ele. E em tudo quanto é lugar, bar, escola, fui na escola que ele estudava, fui na onde ele fazia natação, e ninguém sabia dizer. Ninguém tinha visto, ele não apareceu em nenhum desses lugares não nesse apareceu. Dia. Engraçado que depois, nessa época, logo no início não, depois de uma semana eu continuei procurando, e um rapaz próximo lá de casa disse que viu ele de calça comprida, ele saiu de casa de bermuda e camiseta azul. Uma bermuda cinza, me parece, uma camiseta azul. E ele disse que viu ele com um caderno indo para a escola, porque ele já estudava à noite, né? Ele não conseguia passar do 3º ano primário. Mas fui na escola, eu fui em vários lugares do interior. E ele costumava sair normalmente? Ele saía sozinho. Sim. Ele tinha deficiência, mas ele sabia pegar ônibus. Eu levava sempre ele na instituição qual ele fazia natação e jogava bola. Só que eu levava, o dia que eu estava de plantão de hora extra, trabalhando, tinha alguma coisa para fazer, ele pegava o ônibus e ia. Ele tanto ia quanto voltava. Jogava a bola perto de casa, no campo. Ele era independente, mas até hoje procurei muitos lugares, hospitais, pronto-socorro, necrotério, outras cidades do interior. Eu mandei por caminhoneiros conhecido meu mas bolos assim de cartazes que iam para Bahia, Ceará, não sei mais para onde. Todos os outros estados. Não sabe. Acredito que foi distribuído, né, porque eu não tive mais contato com esse pessoal. Eu mudei para São Bernardo, eu já morava em São Bernardo, mas eu distribuí lá no Guarujá, onde eu E quando ele desapareceu foi aqui em São Bernardo? Aqui foi em São Bernardo, no Jardim Palermo. Isso há quantos anos? Há 14 anos. Há 14 anos atrás. Então, gente, eu vou pedir para colocar mais uma vez a foto do Anderson aí na tela, para que vocês possam ver. Enquanto isso, eu vou falar com a Isa, que é uma outra mamãe que está aqui. E ela também vai contar um pouquinho da história dela pra gente. Olha lá, gente, esse é o Anderson. E eu ainda vou voltar a falar com a Ivanise, gente, sobre o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas, outros dados aí técnicos da ONG que eu quero passar para vocês. Mas antes eu vou falar então aqui com a Isa, vou pedir para ela contar. Eu vi que você já está com a camiseta. Conta um pouquinho da sua história pra gente, Isa. Boa tarde. Boa tarde, obrigada por ter vindo. Prazer em conhecê-la, né? Prazer é todo meu, obrigada a todas vocês. Eu venho lá do Amazonas, atualmente moro em Parintins, né? E mudava lá, mas pelo que aconteceu com a minha filha, eu mudei para Manaus e agora em dezembro eu retornei novamente para Parintins, né? Parintins, creio que você já ouviu falar, que é uma cidade do Festival Folclórico, né, maior do mundo, né? Então, por trás disso, nós temos inúmeros casos de desaparecidos no município que ninguém faz nada, né?
são para mais de 40 casos entre crianças, adolescentes. Só lá em Parintins? Só em Parintins, numa cidade de aproximadamente são 129 a 130 mil habitantes. Muita coisa, estatística Muita alta. coisa, né? Então, lá, por ser uma cidade assim do fluxo de muito turista, navios, né? Então, acontece, se não há uma fiscalização no município para que nossas crianças não desapareçam, né? Eu passei por esse momento em 2003, quando eu decidi ir para lá, né? Para estar com meus filhos lá, porque é uma cidade pequena, um município, teoricamente, né? mais tranquilo, qualidade de vida. Tranquilo, né? Então, eu fui para lá. E foi aonde minha filha foi levada de frente da escola, né? Então, começaram minhas buscas. Né? Então, a última vez ela estava em frente da escola, os últimos relatos. Isso foi em 2003? 2003, a 200 metros da minha casa, minha filha foi levada. Olha, gente, prestem bem atenção, porque todos os casos aqui foram perto de casa. 120 metros? Sim. 200 metros da casa. Então, foi como a Ivanise falou aqui no começo, diálogo sempre e de olho em tudo. Quem são os amigos, a gente é mãe, a gente tem o direito sim de saber, né? Eu vou chamar a foto, então, aqui da Marjorie, da Isa. Olha lá. Essa já é com a progressão de idade dela, né, Ali? Isso, já é a progressão de idade dela, que hoje ela está com 23 anos, né? Qual que é o nome dela? Minha filha dela? desapareceu, ela estava com 8 aninhos, né? E hoje ela está com 23 anos. E ela desapareceu em Parintins? Foi, em Parintins, Amazonas. Tá. Olha lá, gente, vocês estão vendo a foto aí, né? E desde então, e como que você conheceu a ONG Mães da Sé? Como foi essa sua vinda para São Paulo? Bem, assim, já conheci Ivanise no Face, né? Porque a gente tem o nosso Face, que a gente conversa com as mãezinhas de todo canto, né? Tá. São Paulo, Santa Catarina, de todo canto, Rio de Janeiro, de muitos cantos. Então, assim, é que nem a Ivanise falou, nós somos umas mães solitárias, né? Porque nós sozinhas nós buscamos, assim, uma ajuda a outra, né? Então, aí eu vim procurar a mídia, né? Para que me ajude, porque, assim, no Amazonas nós não temos ajuda, né? A ajuda que nós temos da mídia, mas sim é lá no Amazonas, não espalha como aqui pode ver em várias capitais, até para fora do Brasil pode ver, né? A foto dos nossos filhos, né? Sim. Então, lá a gente não tem disso, né? Então é muito difícil. Né? Então a busca é para tentar chegar aqui numa metrópole maior para ter mais acesso à informação e ter o caso mais difundido. E que bom que vocês se encontraram, uma ajudando a outra, mais uma vez aí as redes sociais ajudando nesse laço. Agora eu queria perguntar para todas vocês, vou perguntar aqui para a Ivanise, qual que é a principal dificuldade? Porque eu vi muitas aqui falando, a gente sozinha, né, nessa procura. Como fica a polícia? Eles, num primeiro momento, entra a polícia, é feita uma busca. Qual é a principal dificuldade do parente que tem, né, um filho, um ente desaparecido? A nossa principal dificuldade é quando você chega na delegacia e o delegado olha para você e fala, volte daqui a 24 horas. Isso aconteceu comigo. Isso é um absurdo, porque isso aconteceu comigo há 22 anos. Eu cheguei na delegacia 3 horas da manhã, eu já tinha esgotado todas as minhas buscas. Porque você não vai na delegacia para ser mal atendida, para ser desrespeitada, porque você gosta. Eu achava que quando eu chegasse na delegacia, eu ia ser tratada com respeito, com dignidade, e que a polícia ia me ajudar. Mas foi o contrário. O delegado disse para mim, volta para casa, mãe. Hoje é sábado, sua filha deve estar com algum namoradinho por aí. Até o dia amanhecer, ela volta. Eu disse para ele, doutor, uma mãe que dá liberdade para um adolescente de 13 anos ficar na rua até essa hora, não vem na sua delegacia ele pedir ajuda. Ele disse, mãe, não conhece filho, não. Ainda mais menina. As meninas de hoje estão muito saidinhas. Volta para casa, mãe. Vai por mim. Até o dia amanhecer, ela já voltou. Já se passaram 22 anos. E esse dia não chegou. E, assim, para o Estado, os nossos filhos são apenas número. Não existe no Estado de São Paulo e em nenhum estado políticas públicas de amparo a essas famílias.
Porque quando você perde um filho, você tem uma série de perdas consequentemente, né? A depressão, você perde o trabalho, você é abandonada muitas vezes pelo seu companheiro, pelo seu marido. Isso aconteceu comigo. 7 anos depois do meu casamento acabou. É como se o filho fosse só meu, que se dane. Meu marido refez a vida dele. Você entendeu? Então, você perde a saúde. Sim. Hoje eu tenho uma série de problemas de saúde. Né? Tudo isso em decorrência do desaparecimento da minha filha. A nossa dor, ela é só nossa. Ela é só nossa. Nós somos as únicas pessoas que nunca vamos acostumar a viver sem os nossos filhos. O vazio que eles deixaram na nossa vida, nada preenche. E até por isso que vocês não desistem. Não, né? Porque não. a busca vai ser até eu tenho certeza que cada uma delas, até o último dia... A esperança é o que nos mantém viva. Entendeu? É o que nos mantém viva, é a esperança, na certeza que um dia nós vamos encontrar uma resposta. E quando encontramos quando uma mãe encontra um filho, nós choramos, mas é de alegria. Deve ser muito bom. Nós comemoramos, sabe? Choramos de felicidade. Deve ser maravilhoso. É muito gratificante. Não deve ter dinheiro no mundo que pague essa sensação. Eu acho que o coração de vocês deve receber um abraço a cada mãe que... Eu encontrei um garoto de 17 anos no dia 25 de dezembro. Tem mais uma mamãe chegando aqui, ó. Vem cá, tudo bom? Pode sentar, tudo bem? Prazer. Qual que é seu nome? Maria Nunes. A Maria Nunes chegou aqui. Tem foto da Maria Nunes na tela. Eu já vou chamar daqui a pouquinho a Maria também. Mais uma mamãe aqui também, que faz parte aqui da ONG Mães da Sé. Eu vou aproveitar e vou chamar agora. Já tá com a foto ali? Então deixa eu chamar a foto aqui, olha. É a Daniele Brito Nunes. Foi em 2000, em Sapopemba, aqui do ladinho do ABC. Né? Conta um pouquinho da sua história pra gente, então. Então, a Daniele, ela desapareceu no ano 2000. No ano 2000, ela desapareceu de dentro de casa. Provavelmente foi raptada, né? Porque eu saí para trabalhar, tinha mais 2 filhos, mas já fazia uma semana que eles não estavam em casa. E estava eu, meu esposo e ela. E eu saí para trabalhar e ficou o relógio para despertar, daí uma meia hora ela ia levantar. E aparentemente ela não fez nada dentro de casa. Então ela sumiu com a roupa que ela estava dormindo. Quantos anos ela tinha? 17 anos. 17 anos. E nada foi mexido na casa, não tinha nada arrombado, a porta, nada. E nem o chinelo que estava após a cama, quando ela foi deitar, não foi levado. E quando eu retornei para minha casa, que eu estava trabalhando, e estava tudo normal, aguardei ela chegar, porque ela chegava umas 7h15. E naquele momento ela não chegou, eu dei mais um tempinho. Como não era hábito dela ir para algum lugar assim, sem me avisar, e me preocupei e liguei na casa lotérica que ela trabalhava, e eu trabalhava também na casa da dona, né? E liguei na casa dela, ela disse que ela não tinha ido trabalhar. E aí começou a sua busca. Sim. Aí foi muito desespero. E a gente começou a busca naquela noite toda. E ela, naquela época, namorava um rapaz, já fazia uns 2 meses. E naquele instante, como tinha ficado tudo na carteira dela e todos os pertences dela, então fui procurar um cartãozinho que ela tinha do namorado, de uma amiga. A esperança que, sei lá, de repente não foi trabalhar, né? Entrou em contato, mas eu liguei para ele falou que não tinha visto, e também ele já foi imediatamente para minha casa com essa amiga. E naquele dia ele falou que não tinha visto ela, não tinha falado com ela, porque ele tinha estado na minha casa na noite anterior, isso foi numa quarta que ela sumiu, na terça-feira. E aí liguei para todos os parentes, como ela não tinha hábito nenhum de fazer nada, assim, de sair de casa, sem me avisar. Estava tudo normal. Normal, tudo normal. Não tinha nada, assim, de diferente. Vamos supor, aconteceu alguma coisa que se chateou, tanto da minha parte como da parte dela, não.
não teve nada, nada, nada. Tudo normal. E nessa... Gente, então você veio nessa... E como que foi? Elas falaram, né? A gente sempre pensa na polícia nessa hora e eu vi aqui todos os relatos que não tiveram auxílio. Ah, não, a polícia, a Ivanice falando. Eu cheguei na delegacia, eu fui até junto com o namorado, meu cunhado, devido a estar assim, a gente fica muito abalada, mas com os pés no chão, né? Forte, pedindo a Deus. E chegando naquela delegacia, tinha um delegado lá que não era daquela delegacia, era do interior, e o namorado esse rapaz, que eu falo namorado porque tava assim, começou a namorar com ela, né? Já foi falando com o delegado. Aí ele não fez questão do boletim de ocorrência. Ele bateu o boletim de ocorrência. E esse namorado dela, ele acusava um menino que estudava junto com ela. Ele falava, foi aquele menino que raptou a Daniela? Eu falava, mas como? Ele tem 17 anos, eu conheço ele assim, de nome, a minha filha tinha contato com ele na escola, minha filha conversava a respeito dele, e ele falava, foi esse menino, e ele fez o boletim de ocorrência, mas depois a gente retornou para casa, mas aquele não me conformava. Eu falava, não foi esse menino que raptou, não tem motivo nenhum. Porque assim, ele sendo um menino de 17 anos, pelo que a minha filha falava dele, não tinha nada a ver com o sumiço da minha filha. Mas até então, a polícia não fez nada. Fez lá o boletim de ocorrência, mas a polícia não foi verificar o que foi falado, né? Então, no outro dia a gente voltou de novo na delegacia. E aí, no outro dia, amanheceu o dia, a gente retornou. E aí, era aquelas piadinhas, né? Ai, sua filha fugiu com alguém, tá com um namoradinho. Ai, se acalma, mãe. Olha, pra ser sincera, eles davam risada. A gente com uma dor, a gente não conseguia, quando você chega na delegacia, eles já têm uma opinião formada. É verdade. Se é menina, isso tem que mudar. Se é menina, principalmente adolescente, fugiu com o namorado. Que absurdo, né? Se é adulto ou se for casada, tinha um amante e foi embora, entendeu? Ou então está endividado e fugiu para não pagar a dívida. Se é adolescente, menino, é porque está envolvido com drogas. Então, quando você chega na delegacia, ele já tem uma opinião formada. Por quê? As pessoas que desaparecem, 99% da população que desaparece no Brasil, elas são de classes sociais muito baixas. Muitas delas vivem abaixo da linha da pobreza, principalmente na região norte e nordeste. Então, essas meninas, essas crianças, acabam se tornando um alvo muito fácil dessas pessoas. 60% das mães que têm filhos desaparecidos são mães solteiras. São mães que, na grande maioria, são mãe e pai daquela criança. E que elas muitas vezes saem para trabalhar, até para fazer uma faxina, porque não tem o que dá para aqueles filhos comer. Então ela precisa sair. E ela precisa sair. Então o maior fica responsável pelos menores. Então elas vivem numa situação de profunda vulnerabilidade. Então, se aquela criança não tem nem o que comer, a mãe saiu para trabalhar de manhã, vai para ganhar o dinheiro para comprar comida para trazer no final do dia. E aí ela vai para a escola sozinha. Chegando na porta da escola, ela começa a receber propostas do traficante para servir de aviãozinho dele na porta da escola para ganhar 30, 50 reais. Você acha que ele não vai querer? É lógico que ele vai aceitar. E aí, aquela mãe, ela sai muito cedo e ela volta porque tem que no trabalhar. Final do dia, porque ela tem que trabalhar. Ela não tem tempo de observar se aquela criança mudou de comportamento, se ela está indo realmente na escola ou não. E aí ele foge de casa por vergonha, por medo da mãe descobrir que ele já está envolvido. Então, assim, para a polícia, os nossos filhos, eles são apenas número. Número esse que nós não sabemos.
Eu não sei se você sabe da última pesquisa que saiu. E nunca é exata, né? Não, que saiu de 10 anos para cá. Aquela pesquisa, na minha opinião, aquela pesquisa, ela está totalmente errada. Porque em 1999 foi feita uma pesquisa pelo Movimento Nacional de Direitos Humanos, em parceria com a Universidade Federal de Brasília. Essa pesquisa ela foi coordenada pelo sociólogo Jaci de Oliveira, que eu conheço. Ele é uma pessoa muito engajada na causa do desaparecimento. E naquele ano, eles detectaram 204 mil pessoas. Nossa. Em 99. Em 99, nós tínhamos uma população aproximada, digamos que 200 mil pessoas, 200 milhões de brasileiros. Hoje, nós temos 207 milhões, né, de brasileiros na última pesquisa do IBGE. Então, eu acredito que esse número aumentou, porque aumentou também a população. Mas nós não temos um cadastro unificado de pessoas desaparecidas. Eu queria te perguntar, então não existe esse cadastro? Não existe. Não existe. Então aqui estava sobre o Cadastro Único Nacional de Pessoas Desaparecidas, então não, ele não existe. Eu não posso me basear por ele. Não. E quantas pessoas, Ivanise, você tem esse dado, desaparecem por dia no Brasil? Ninguém tem essa estatística. Não, né? A última, essa pesquisa que foi feita no final do ano passado, fala que desaparece 8 pessoas por hora no Brasil. Mas eu acredito que é muito mais. Porque só no estado de São Paulo desaparece por ano cerca de 30 mil pessoas. E desses casos, quantos mais ou menos você acha que são, depois as pessoas encontram, enfim, conseguem depois uma localização, que seja depois de uma semana, que tenha um desfecho? Olha, a gente consegue desvendar e encontrar os casos mais fáceis. Os casos em que a criança fugiu de casa, né? Os casos em que a pessoa, às vezes, ela é portadora de alguma deficiência e ela é encontrada ou na rua ou encontrada num hospital psiquiátrico e o hospital acaba entrando em contato ou conosco, ou com a delegacia de pessoas desaparecidas. No caso em que a criança se perde e ela é levada para algum abrigo e ela sabe falar, né? E aí são os casos mais fáceis. Mas a criança e o adolescente que desaparece, de fato, ela é usada para fins criminosos. Ela é usada para o tráfico de mulheres, para prostituição, tráfico de órgão, para adoção ilegal. É para essa finalidade. A gente acha que quando a gente olha e fala de adoção ilegal ou tráfico de órgãos, a gente imagina tão longe. Não é longe, não. Não é longe. E essa é uma realidade que ela existe de fato. E as pessoas têm que cada vez mais começar a prestar atenção e se falar. Sim, e falar. E assim, nós precisamos, como eu te falei, a nossa dor é uma dor solitária, entendeu? Para a sociedade é mais fácil nos chamar de coitadinhas do que se aliar a nós. Nós não queremos que a sociedade nos olhe com um olhar de coitadinhas. Nós precisamos que a sociedade seja nossa principal aliada nessa causa, para que nós possamos criar forças e cobrar das autoridades para que essa realidade mude. Nós só vamos conseguir êxito quando a sociedade acordar para o problema e achar e pensar, e se fosse meu filho? Porque ninguém está livre de passar por uma situação dessa. Hoje somos nós. Sim. Mas qualquer pessoa está sujeito a desaparecer. O que é desaparecer? O desaparecimento, ele é a quebra da rotina de qualquer pessoa. Tá. Olha, e agora eu quero a pergunta que é mais importante, que aqui nós somos, né, um programa de maternidade, nós temos uma rede social bem engajada, bem bacana. E eu queria saber o que as mães de casa, o que cada um que está assistindo aqui pela TV Mais pode fazer para ajudar. A divulgação das fotos é o melhor caminho?
compartilhar tudo que vocês têm na internet, na rede, como somos quase 50 mil mães em todas as redes aí. E mãe é mãe, ela é tão mãe quanto eu aqui. Quando ela se emocionou, me emocionei junto, porque é uma mãe assim como eu. Então, o que a gente faz? Vocês podem fazer tudo, sabe? Quando você quer ajudar, você pode ajudar divulgando a foto de cada uma. A gente compartilha tanta coisa na sabe, internet, gente, dos né? nossos filhos. Você pode ajudar conscientizando o seu público quanto assim, quanto é difícil a nossa realidade, como é grave esse problema, entendeu? E ele é como se os nossos filhos não existissem. Em todas as esferas, seja ela estadual, municipal e federal. Eu acho que se cada um de nós, né, se cada um fizer alguma coisa, a gente vai ser ouvido, a gente vai ser visto para chegar lá em cima. Se elas não estão sendo ouvidas, alguém tem que começar a gritar mais, porque vai chegar lá. Vai chegar, né? lá, entendeu? Aquilo que eu te falei, vocês são mães, né? E o que nós queremos é que vocês se colocassem no nosso lugar por um segundo e pensassem. E se fosse comigo? Se fosse meu filho. E olha, façam essa reflexão, entendeu? E mesmo assistindo aqui, gente, são 22 anos numa busca que ela não vai parar até o último dia da vida dela. Não. E a gente não pode deixar ela parar também. Não. Então depende da gente também ajudá-la nessa busca. Enquanto eu viver, eu vou continuar procurando pela minha filha, eu vou continuar procurando uma alternativa, eu vou continuar procurando uma resposta. O que me mantém viva é a certeza de que a minha filha está viva em algum lugar. O meu coração de mãe diz que a minha filha está viva. No dia que a minha filha desapareceu, nós como mães, nós temos uma sensibilidade. Coração de mãe nunca se engana. Nós temos um poder muito grande sobre os nossos filhos. O dia que a minha filha desapareceu, eu acordei com uma tristeza muito grande. Um coração apertado, uma vontade de chorar. E eu não entendia por que eu estava sentindo aquilo. E eu perguntava, meu Deus, por que eu estou sentindo aquilo? Quando ela desapareceu, foi que eu vim ligar os fatos, né? Por que eu estava sentindo? Parece que Deus estava me mostrando que alguma coisa de muito ruim ia acontecer. E algumas semanas antes dela desaparecer, eu tive um sonho muito ruim que até hoje eu não consigo lembrar. Só que no sonho ela era uma criança. Entendeu? Então eu não desejo por um segundo, eu não quero por um segundo o que eu e as minhas amigas aqui têm passado. Eu há 22 anos, ela há 18, ela também há 14, a Cris há 15. O que muda aqui é o tempo e a circunstância, entendeu? Mas nós não vivemos, nós sobrevivemos. Sim, um dia de cada vez. Um dia de cada vez, nós tivemos que aprender, né, a conviver com essa dor. Ou então a gente enlouquecia. A Maria Nunes chegou a um ponto dela ser internada num hospital psiquiátrico. Ela chegou à beira da loucura, que ela foi internada num hospital psiquiátrico. Você entendeu? Eu tenho 14 mães que morreram e 3 pais. 12 delas morreram com a mesma patologia, parada cardíaca. E os 3 pais também. Eu já tive 3 infartos. Você, Ivanise, 3 infartos? 3 infartos e 2 paradas cardíacas. O último infarto que eu tive foi quando fez 20 anos do desaparecimento da minha filha. Eu cheguei no hospital e a médica disse que o seu quadro é grave, a senhora está correndo risco de vida. Eu disse para ela, doutora, deixa eu lhe pedir uma coisa. Já que a senhora está dizendo que o meu quadro é grave, então deixa eu morrer na minha casa. Porque
Eu não queria acreditar que estava fazendo 20 anos do desaparecimento da minha filha. Já tinha se passado 20 anos. Então, naquele momento, morrer para mim era lucro. E ela disse para mim, por que você está desistindo da vida? Eu disse, doutora, eu não vou lhe falar, porque a senhora pode não entender. E a minha outra filha chorava, e a minha outra filha dizia, você não pode me deixar. Você não pode fazer isso comigo. Todas vocês têm mais Entendeu? filhos? Eu tenho mais uma. 2 filhas e 3 Eu netos. tenho- É uma família toda agora Entendeu? nessa busca. é. Né? Tenho mais 3. Tem mais 3 também. Mas eu já tive uma mãe que tinha mais 10 filhos. Não importa. Mas um Mas filho não- não substitui não, o outro. É como Não eu importa. digo, né? Não interessa se você tem 100 filhos, você não quer perder nenhum. Não. Mas a gente se mantém, eu acredito que um pouco dessa força que vocês têm, porque vocês têm os outros que precisam Sim, também de sim. vocês. E eu quero pedir aqui para todas vocês que estão assistindo, que me assistem, eu acho que a gente pode chegar muito longe. Se a gente tem em todas as redes 50 mil mulheres, mães, né? As seguidoras aqui do ABC das Mães são mães. É aquilo que a Ivanise falou. Se coloca no lugar, e se fosse com você, não é tão impossível. Né? Não acontece só com o outro, eu tô do lado de uma pessoa aqui que aconteceu com ela, com ela, com ela e com ela. Então, se cada uma de vocês compartilhar, e assim, é óbvio, elas tiveram aquele boom todo na época da novela, do Explode Sim. Coração, depois as coisas passam, mas agora a gente tem as redes sociais, gente. E vocês não têm noção da força que isso tem, da força que a rede social traz. Então, eu vou pedir para a Ivanise passar todos os contatos de rede social, Ivanise, para que elas entrem, compartilhem, vou guardar aqui para você, compartilhem. E não só hoje, gente, que a gente está mostrando essa entrevista todos os dias, porque vocês são mães e a gente quer mostrar sempre. Ivanise, passa todos os seus contatos, por favor. Olha, o nosso site é o mãesdacé.org.br. O nosso Facebook é o Mães da Sé. O nosso Instagram também é Mães da Sé. Entendeu? Então, Sigam, então, todas as todos, redes, compartilhem. compartilhem. Nós encontramos muitas pessoas através das redes sociais que têm nos ajudado muito. Se você observar, vamos dar um exemplo no Facebook. Se você olhar 10 pessoas que estão desaparecidas, você vai ver pelo menos 2 daquelas pessoas com a taginha lá, escrito localizada, e a família agradecendo os compartilhamentos. Olha que legal. As pessoas que foram solidárias, que ajudaram na divulgação. A divulgação é a nossa ferramenta de trabalho. É só através da divulgação que a gente consegue identificar uma pessoa. E a gente, nós ali nas redes sociais podemos ajudar. Vocês viram quão importante é, a Ivanise frisou muito isso. E o que eu puder fazer, o que o ABC das Mães puder fazer, nós vamos fazer. Eu vou sempre colocar os endereços de vocês e eu peço que todas vocês, tanto que me assistem aqui ou que seguem nas redes sociais, especialmente as engajadas nas redes sociais, que compartilhem, que levem esse caso a sério e que, quem sabe, um dia, quando alguma mãe perder um filho, chegue na delegacia e na hora alguém vai ver. Porque pode fazer toda a diferença. Sim. Né? Se você vai esperar 24 horas, eu não estou conseguindo mais nem falar, mas quem sabe a gente não consiga com que isso mude. Mas você não tem que esperar 24 horas. Não existe. Você tem que Sabe, começar agora. não existe um tempo determinado. Isso é preguiça, é falta de sensibilidade do delegado. Nós temos uma legislação federal, que é a Lei de Busca Imediata, que ela está em vigor. Então existe essa lei de busca imediata, Sim, olha lá, ela essa está informação. em vigor há 13 anos, ela está em vigor desde o dia 30 de dezembro Não de existe mais 2005. essa que tem que esperar 24 horas de desaparecido. E a lei é bem clara quando ela diz que quando se trata de criança e adolescente, além de começar as buscas imediatamente, a polícia tem que notificar a Polícia Federal, Polícia Rodoviárias, aeroportos, portos. Agora me pergunta se a lei é cumprida. Não. Não é cumprida. Por isso que a gente Entendeu? tem que fazer valer. A gente tem que escrever, a gente tem que difundir essa lei. Ninguém é obrigado a esperar 24 horas. Se a mãe chegar na delegacia e o delegado falar para ela,
volte daqui a 24 horas, ela vá até a corregedoria da Polícia Civil e faça uma denúncia. Anota o nome dele lá na delegacia, toda a delegacia tem o delegado de plantão, está lá o delegado titular, o assistente. É só ela anotar o telefone, o nome dele, ir na corregedoria e fazer uma denúncia. As pessoas têm que saber. Por que eles fazem isso? Porque as mães não conhecem os seus direitos. Eles se aproveitam da falta de informação, da falta de conhecimento dessas famílias. E aí eles fazem esse tipo de... Encosta, e para eles tudo bem, né? Porque não são filhos não dele. É com ele. E aí, como eu te falei, cada um tem uma opinião formada. Para cada caso, eles já têm uma opinião formada. Olha, gente, assim, eu quero agradecer, pode falar. Assim, por exemplo, eu, né? Lá em Parintins, quando eu fui procurar as autoridades, né? É assim, eu fui tratada tão mal, né? O prefeito de lá disse que eu era louca, que isso não acontecia na cidade. E Quando acontece, acaba, já tinha tantos casos. Depois o sargento fala para mim que quem sabe se minha filha não tinha sido estrupada, não tinham matado minha filha. Isso é coisa que pode falar, né? Ninguém aguenta. Mas, gente, a gente pode começar a mudar isso. E eu quero pedir encarecidamente que vocês compartilhem. Eu vou dar o meu melhor nesse programa de hoje. A gente vai impulsionar muito para que chegue ao maior número de pessoas possíveis, né? Para que de alguma forma a gente consiga fazer a diferença para alguma mãe que esteja aí nessa situação. E vocês viram as dicas hoje que as meninas passaram do diálogo com a sua família, de saber tudo, de conversar com as crianças e a lei aí da busca imediata. Eu vou pedir, será que dá para passar só mais uma vez a foto de um por um, enquanto eu me despeço? Dá para passar, gente? E todas elas, meninas, o pessoal da Dona Clara mandou um kit para cada uma. Eu vou entregar para vocês assim que terminar o programa. Sintam-se abraçadas por todas. Obrigada e eu quero pelo que todas carinho. as mulheres que estão assistindo aqui, que são mães, façam aquilo que você falou, se coloca no seu lugar. Sim. Eu me coloquei no lugar de cada uma aqui. Eu prometo que eu vou dar o meu melhor, sempre. Obrigada. Deus te Obrigada. abençoe. Que Deus te Obrigada. abençoe. Deus abençoe. Olha lá, gente, está passando mais uma vez as fotos. E é isso. Eu vou finalizar o programa. Deixa eu levantar aqui para finalizar essa câmera aqui. Quero agradecer a audiência de todas vocês. Pedir mais uma vez que todas vocês, se cada uma compartilhar, a gente vai atingir muita gente. A gente pode fazer um explode coração aqui. Quem sabe localizar. Quanta gente a gente não consegue localizar, tá? Agradecer então o look da Show de hoje. Obrigada aos Sapatos Rosa Choque, ao pessoal do MQD, a Maiara Bandeira, todos vocês. E especialmente aí as meninas que me assistem, que compartilhem aí todo esse programa de hoje aqui do Mães da Sé. A causa é séria. Eu vou colocar todos os links no grupo para vocês. Entrem, vasculhem, compartilhem, porque isso vai ser legal da gente ver na rede social. Uma mãe ajudando a outra e se colocando no lugar de cada uma delas que estão aqui. Obrigada. Semana que vem a gente volta aqui no mesmo horário. E hoje à noite ainda eu posto todos os contatos para vocês. Um beijo, até semana que vem.